Olá, o nosso canal está na Bíblia. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre essa data maravilhosa que é o Natal. Muitas pessoas não gostam, né? Porque passaram por perdas e acham que é até desmerecedor comemorar o Natal, sabendo que perdeu pessoas, parentes, amigos, perdeu tanta coisa. Mas o Natal é uma alegria que ela está dentro da gente, porque é um sentimento que a gente tem de reconhecimento do nascimento do Salvador do mundo. Esse nascimento do Salvador do mundo, ele vem justamente para preencher todas essas tristezas que ocorreram, porque muitas vezes essas angústias que nós passamos ao longo do ano são momentos escuros, né? E o Natal, segundo a Bíblia, o nascimento de Jesus vem para trazer luz para aqueles corações, não é, que estão vivendo momentos difíceis. Então o Natal é uma data muito importante, porque todos nós na face da terra passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis e nós precisamos dessa luz, dessa alegria. Eu penso que comemorar, festejar o Natal é um momento que vai trazer para nós esse renovo, essa alegria, essa vontade de continuar sobrevivendo, de se alegrando, né? de continuar se alegrando sobre a face da terra. Nós ficamos procurando mensagens com que possam alegrar, né? Aconchegar o nosso coração. E eu queria compartilhar com vocês aqui uma mensagem que está no capítulo 2, no Evangelho de Lucas, está na Bíblia, que é o nome do nosso canal, que fala quando Jesus ele foi apresentado no templo. Ele tinha apenas 8 dias de nascido e era uma prática dos judeus levarem as crianças para serem apresentadas no templo. E o texto fala a respeito de um homem chamado Simeão. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo. Olha como a palavra do Senhor se refere ao perfil desse homem. Ele era justo e ele era temente a Deus, esperando a consolação, esperando o consolo de Israel. Ou seja, esse homem guardava a promessa do Senhor, uma promessa que vinha de muito tempo e foi intensificada pelo profeta Isaías. Então esse homem guardava essa promessa e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha, ele era um homem separado por Deus, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E diz a palavra que esse mesmo Espírito revelou a ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo Senhor. Então a gente observa que esse homem guardava a promessa e ele tinha uma revelação de que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Olha, se você parar para pensar nas referências, nas mensagens da Bíblia, o profeta Isaías falou tanto de Jesus, mas ele mesmo não viu Jesus, não é? Como os discípulos que viram Jesus não viram os profetas do Velho Testamento. Como nós que estamos hoje aqui não vimos nem os profetas e nem Jesus, mas nós temos também a promessa e nós guardamos também a promessa em nosso coração. Então diz que pelo Espírito Santo ele foi ao templo. Obviamente, por ele ser um ancião, era uma prática dele ir ao templo durante a apresentação dos bebês. Mas naquele dia foi um dia diferente para ele. Ele foi ao templo justamente no dia quando os pais levaram o menino Jesus. Quem eram esses pais? Maria e José. Levaram o menino Jesus para que procedesse a lei, o uso da lei e costumes sobre a vida de Jesus. Então ele pegou Jesus nos braços, pegou em seus braços, levantou o menino e ele disse: agora, Senhor, pode despedir-me em paz, pode despedir em paz o teu servo, porque segundo a tua palavra
pois os meus olhos viram a tua salvação. Então, naquele dia, eu não sei quantas pessoas estavam ali no templo naquele dia, porque era uma prática levar os meninos para serem apresentados. E naquele dia, Maria e José levou Jesus, o menino Deus. E Simeão, movido pelo Espírito, foi levado para lá. Por quê? Porque iria se cumprir uma profecia, uma promessa sobre a vida dele, porque ele iria ver o Salvador. Eu não sei quantos tinham ali, mas, por exemplo, eles olhavam e viam uma criança, um ritual normal, ser apresentado. Mas Simeão, quando tomou nos braços aquele menino, ele disse: esse menino é diferente. Há uma diferença nele. Ele não viu apenas um menino, ele viu uma história do futuro, ele viu um ministério, ele viu algo profético, ele viu o Salvador, ele percorreu na história para frente e ele viu o projeto de Deus acontecendo ali naquela manhã, que Deus haveria de dar o seu filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele viu exatamente o projeto de Deus naquele momento, naquele minuto em que ele segurava aquele bebê. E ele pôde dizer: os meus olhos estão vendo a salvação, porque esse aqui é o projeto de Deus, é a promessa de Deus para a humanidade. E naquele momento em que ele disse isso, Maria e José se encheram de alegria com aquelas palavras, porque o Espírito Santo, a unção do Senhor, pairava sobre aquele lugar. E ele então olhou para Maria e ele disse: olha, uma espada vai transpassar o teu coração. E lendo isso aí de uma forma simples, a gente não entende nada. Que espada é essa? Mas ele estava dando também uma mensagem futurística, uma mensagem profética para aquele momento. Ele estava dizendo: olha, mulher, você ainda não sabe, mas esse menino que você segura nos braços, ele um dia morrerá numa cruz. E nesse momento você vai olhar, você vai sentir muita dor, a dor como uma espada entrando e ferindo o teu coração, mas há um propósito de amor nesse ato. Então, ele simplesmente só disse isso: uma espada transpassará o teu coração. Só isso. Mas agora a gente entende pelo Espírito que ele já estava revelando o dia em que Jesus seria crucificado e aquela mãe sentiria aquela dor da perda do seu filho. Mas ela entenderia que tudo aquilo era um projeto de Deus. E se a gente voltar os nossos olhos ao nascimento de Jesus, nós vamos ver que os magos foram onde Jesus estava e levaram presentes para ele. E ali o que acontece quando a gente vê aquelas cenas bonitas, né, de cartãozinho de Natal? A gente vê os magos ajoelhados, adorando o menino Deus e entregando presentes. E aquilo ali também é uma imagem do futuro. Por quê? Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Naquele dia ali eles estavam adorando de joelhos o menino, o Filho de Deus, mas haverá um dia em que toda a humanidade também de joelhos dobrados, porque a promessa vai se cumprir e nós estamos guardando a promessa, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando nós pegamos esses dois momentos, essas duas imagens, a primeira dos magos de joelhos diante do menino Deus, e pegamos a segunda imagem que a nossa mente consegue ver, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, nós podemos também assimilar a imagem de que o anjo chegou para Maria e disse: o reinado dele nunca terá fim, e o seu reinado nunca terá fim. Maria, tu estás grávida e serás mãe de um menino, o nome dele será Jesus, e o reinado dele nunca terá fim. Olha que mensagem poderosa de Natal para nós. Então eu deixo aqui essa palavra para o canal Está na Bíblia, uma mensagem natalina
para que você possa pegar essa mensagem, possuir no seu coração e saber, primeiramente, que Deus honrou aquele idoso, coisa que o mundo não está sabendo fazer hoje. Às vezes desconstrói, às vezes tira, não é? Descredencia no trabalho, descredencia, mas naquele dia ali não, Deus honrou, o Senhor honrou e pôde fazer com que aquele homem, Simeão, de idade, que guardava a promessa, pudesse então contemplar com os seus olhos aquilo que Deus separou para ele. A Ana profetiza que era mulher de oração, que estava ali, que viu tudo aquilo. Ela também pôde ser honrada na sua idade, no seu chamado, no seu ministério, e pôde então dar ali naquele momento para nós, passar para nós como é importante ter uma vida de oração. E dentro desse outro mistério dos magos de joelhos diante do Senhor, nos lembra que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vale a pena ou não servir a esse Jesus? Vale a pena ou não guardar a promessa do Senhor? Que mensagem poderosa, que mensagem forte para nós nesse Natal, nesse fim de tarde, nesse fim de ano. Tantas coisas improváveis aconteceram, mas o Senhor te sustentou até aqui, te trouxe até aqui para que você pudesse entender que há um propósito de Deus na sua vida e que Deus começou essa boa obra e Ele vai continuar, Ele vai até o final. Então eu fico aqui com essa mensagem, quero te ver no próximo vídeo, tá bom? Que você esteja aí conosco e nós vamos seguindo com as mensagens da Bíblia, da Palavra de Deus, porque o que nós falamos aqui está na Bíblia. Que Deus te abençoe, a você e toda a sua família, e vamos seguindo em paz, confiante, guardando a promessa, porque Deus honra aquele que guarda a promessa em seu coração. Que Deus nos abençoe.